grata à Amélia, à Mafalda e a todos os envolvidos por este convite. Eu sei que é um lugar comum quando se vai assim a um sítio dizer gosta-se tanto e tal, mas eu gosto mesmo e conheço bastante bem os Açores. E o processo que a Amélia estava a contar de descoberta e principalmente de uma sede imensa de conhecer o ser humano e como é que a vida acontece, acordou em mim já há umas décadas longas atrás, três décadas, e alguns dos momentos-chave para mim foram vividos nestas ilhas, em São Miguel, em São Jorge, no Pico. Bom, Santa Maria foi a minha primeira estreia aqui neste arquipélago, claro, no Festival Maré de Agosto. E foi uma epifania logo de imediato, aquela exuberância telúrica da terra, não é? Da magnanimidade da terra ligada ao céu, foi assim um impacto brutal. E confesso que eu estou um pouco comovida por poder, neste momento, e é a primeira vez que eu venho trabalhar aos Açores, vir neste contexto. Como atriz, como artista, como cantora, é muito simpático, mas neste contexto é mais do que simpático. É uma honra, é um privilégio. E do meu coração, um enorme obrigada e também por aqui estar, já. A Amélia, quando me convidou para fazer esta palestra, e eu perguntei que tema é que gostavam que eu viesse falar aqui aos Açores. E, curiosamente, ela disse o tema que me apaixona transversalmente ao longo da vida, que é o novo homem. É quase como se todas as outras matérias que nós pudéssemos estudar e trabalhar e fruir fossem todas partes desta proposta que hoje se coloca de quem somos nós neste momento, no contexto evolutivo da humanidade e o que é que isso pede de nós. No meu entender, pede justamente que sejamos esse novo homem que tantas vezes, há tantos milénios, nós ouvimos falar como se fossem uns super-homens, não é? Nietzsche tinha toda aquela teoria do super-homem, e os gregos com os homens-deus, e tantas mitologias falavam desse novo homem que um dia havia de vir, como se fosse assim uma coisa fora do comum. Portanto, como se fossem assim uns seres que chegavam aqui e eram o novo homem. E cada vez mais faz sentido assumir esse desafio de novo homem como sendo nós, no nosso melhor. Porque é a humanidade que habita o planeta Terra, independentemente de podermos ter muitas ajudas de outros seres, ou outras entidades, ou outras energias, como cada um de vós acreditar, a verdade é que esta Terra é habitada por estas pessoas. E estas pessoas, todos nós, nos habituámos há algum tempo a achar que somos uma coisa pequenina. E com toda a humildade, porque de facto somos uma gota d'água no oceano do cosmos. E portanto, cada um de nós transporta uma centelha divina, chamemos-lhe assim. Eu não sei se estou a falar para pessoas que acreditam ou não acreditam, ou acreditam ou não acreditam, mas para todos os efeitos, a fonte da vida, Deus, o todo, o uno, como quiserem chamar, dá-nos, porque senão nem sequer existíamos, uma centelha de vida que nós transportamos. E essa centelha é sagrada. É sagrada tanto mais que se não existisse, nós não existíamos. Portanto, é mesmo sagrada, independentemente de se acreditar ou não. E isso significa que nós somos uma gota desse todo magnânimo, desse cosmos imenso e incomensurável, mas também somos imensos, sim, dentro de nós. E de alguma forma, habituaram-nos, ou enfim, não vou entrar em teorias conspiradoras, mas nós habituámos a viver só com 10% do cérebro, só com 10% do poder interno que temos, só com 10% da capacidade de amar que temos, só com 10% de tanta coisa, quando na verdade somos imensos. E esse novo homem parece-me que é o resultado de cada um de nós, escolhendo isso, evidentemente, nós temos livre-arbítrio, podemos escolher continuar pequeninos, mas querendo ser mais, querendo ser melhor, querendo contribuir para que esta evolução aconteça da forma mais harmónica possível,
cada um de nós tem o desafio, a proposta de se ampliar, de se expandir para além daquilo que conhece de si próprio. E isso implica um trabalho de desenvolvimento e de evolução pessoal que, obrigatoriamente, que é uma palavra que eu não aprecio muito, vou dizer, portanto, qualquer coisa como intrinsecamente, nos leva a ligarmos a essa nossa essência que falávamos há pouco. Porque se não nos ligarmos a essa essência, que se pode chamar espírito também, mas se não nos ligarmos a essa essência, fica curto. Não temos como evoluir muito mais para além do intelecto, para além do racional e para além das emoções básicas e dos instintos. Há uma dimensão transcendente em todos nós que é encontrada, às vezes as pessoas encontram, né, passo a expressão, em bandeira ou em árvore, e saem daqui e dizem: eu quero ir já para o reino da quinta dimensão, ou que venha uma nave espacial a que me resgate, ou eu quero os seres de luz já aqui à minha frente. Não é necessário, nem sequer é desejável. Nós estamos aqui para construir o paraíso aqui, não é para apanharmos de uma nave e irmos não sei para onde. E essa proposta de paraíso aqui é construída por nós. Nós somos capazes, nós transcendemos qualquer ideia maravilhosa que nos tenha legado na história. Nós temos um potencial incomensurável. E agora estamos a viver num momento de charneira. Isto está a chocalhar muito, como provavelmente todos os presentes testemunham. E não entrando em grande conversa sobre os ciclos, a verdade é que há um conjunto de ciclos que coincidentemente atingem o seu pico, ciclos galácticos, ciclos planetários, ciclos do próprio planeta Terra, e tudo isso significa um impulso, um desafio a que demos um salto evolutivo. E a proposta é um bocadinho ou muda ou muda. Não é exatamente ou muda ou não muda, é ou muda ou muda. Agora, a questão é, então, e como é que nós escolhemos mudar? Evidentemente que não há, no meu entender, nenhum Deus julgador carrasco a dizer: olha, aquela não está a fazer bem o trabalho, é castigado, fica num mundo de conflito e de guerra, tipo um inferno qualquer. Não reconheço qualquer julgamento no amor imenso e infinito do cosmos por nós. Mas a verdade é que cada um escolhe onde vibra, onde escolhe viver aquilo que opta para si próprio e para a vida que cria a todo instante. Quer tenha consciência ou não que a está a criar, está. Portanto, nós co-criamos sempre, conscientemente ou inconscientemente. Quando é inconscientemente, é piloto automático, como tantas estatísticas assustadoras dizem, que nós vivemos 90% do nosso tempo. Nesses 90% de piloto automático, nós estamos sempre a criar a realidade do piloto automático, que evidentemente que é o nosso inconsciente e subconsciente que está a dar ordens, a condicionar. E como tal, vamos criando as nossas coisas, as nossas experiências de vida, de acordo com os nossos padrões e com os nossos medos e com os nossos bloqueios e com as nossas angústias e também com as nossas partes boas em piloto automático. Só que, se nós escolhermos viver conscientemente, entrarmos num processo de muito bem, eu não estou aqui por acaso, eu mereço o melhor para mim e também mereço ter o melhor para dar aos outros. E entramos num processo consciente, o que potencialmente nós vamos fazendo é que nos vamos recriando, vamos nos autorregulando. E nesse processo vamos também criando, à nossa volta, uma vida melhor para nós e para os outros. E isso, sim, contribui para este salto gigante que nos está a ser proposto. De volta ao novo homem, então. Sendo que o que eu vos proponho é assumirmos que esse novo homem existe dentro de nós e que, como tal, se trata de um desafio para nós nos assumirmos e autorregularmos. O que é que isso significa neste momento de transição de períodos? Como eu falei há pouco, estamos nesse pico de ciclos que propõe um grande salto evolutivo. Nós há milénios na história do esoterismo e do misticismo, e não só, e recentemente da ciência também, e da nova ciência, que é uma maravilha existir,
porque assim nós podemos falar de matérias metafísicas e dizer, e a física comprova, o que é uma paz. Porque, como a ciência virou Deus, fica tudo mais à vontade. Mas, bom, desse ponto de vista, neste momento, nós podemos dizer que a herança de tudo o que ouvíamos, que viria uma idade das trevas e que a seguir à idade das trevas viria uma idade da luz, não é? Todos nós, de alguma forma ou de outra, através de alguma tradição, fomos ouvindo esse tipo de prognósticos, que não me parecem errados. Acho até que se calhar é fácil estarmos todos de acordo, porque é de trevas, não é? Fica fácil. Mas a boa parte é que nós já estamos no início da idade da luz também. Ou seja, estamos naquele momento em que provavelmente também todos conhecem a nível da sua vida individual, em que acontecem montes de coisas muito difíceis que transportam muita dor e outro tipo de emoções e sofrimento a virem ao de cima, em que a estrutura da nossa realidade é completamente posta em causa e escaqueirada, passa a expressão, mas que é justamente por aí que a luz tem a possibilidade de entrar. Ou seja, enquanto nós achamos que o intelecto sabe tudo, que só o corpo físico é que existe, que não há mais nada para além da cabeça, das emoções e aqui deste suporte, quando temos essas certezas todas e quando achamos que as instituições são o que são e que a religião é o que é e que os sistemas políticos são o que são, sem pôr nada disso em causa, porque está tudo super instituído e seguro, enquanto assim é, dificilmente nós nos mexemos para ir procurar outra coisa. Quando tudo isso começa a ruir, que é o caso, ou se não a ruir, para não ser tão catastrófica, pelo menos a chocalhar e a mudar, nós somos impulsionados a ir perceber, espera lá, o que é que há mais do que isto? E se não houver racha, fenda, se não houver cisão, é difícil nós abrirmos para a descoberta de novos potenciais. Dito isto, é importante que abracemos, portanto, os momentos de desafio, que criam essas brechas através da qual a luz pode entrar, mas, antes de entrar no desenvolvimento do tema, vou já dizer uma coisa, porque tenho muita convicção nisto e considero muito importante. Haver cisões, haver brechas, não significa que é preciso sofrer para crescer. De alguma forma ensinaram-nos que só doendo é que cura. Não é real. Não é real. Nós temos a experiência, provavelmente muitos de nós, de que trabalhos energéticos que não doem nada curam. É graça? Também é graça. Mas não só. Nós podemos viver um problema e não ressoando emocionalmente com esse problema, tendo uma visão e uma consciência, uma compreensão mais profunda desse problema, isso significa que nós não sofremos, não empatizamos obrigatoriamente e emocionalmente com isso. Ou seja, pode haver marés e ondas e a navegação ser difícil, mas não significa que o difícil signifique sofrer. Não é obrigatório sofrer para crescer. E também não nascemos para sofrer. Nascemos para ser felizes. Que é uma palavra que na boca do treinamento dos intelectuais, eu venho um bocado daí, depois fica que horror, que coisa tão básica, ser feliz. Isso não interessa nada, isso não são os barros. Não. É provavelmente, no fundo, todos queremos ser felizes. E é provavelmente um dos mais nobres desafios que nós temos pela frente. Que o novo homem tem pela frente. Porque senão, para que é que nós queríamos sequer saber do novo homem? É porque esse novo homem, supostamente, é alguém mais vibrante, mais realizado, mais luminoso, mais amoroso, mais íntegro, mais inteiro. E é isso mesmo.
mais íntegro e mais inteiro. Eu trabalho bastante, e o André Lourdes de Almeida também, embora de formas diferentes, sobre esta noção do ser humano integral. E essa dimensão da integralidade, da inteireza, e de alguma forma da integridade também, de nós sermos plenamente nós próprios, significa que nós temos em nós o potencial de sermos o eixo através do qual ligamos a Terra ao céu. E vou-me levantar. Esta reevolução é feita indivíduo a indivíduo. Não há mais alguém que desce para nos salvar. Já houve, foi maravilhoso, cumpriu o seu papel, deu-nos os instrumentos, a profundidade, os recursos espirituais, inclusivamente, mas não só. Por exemplo, Gandhi, enfim, que é o mestre, não veio como um avatar, como Jesus Cristo, veio com um papel interventivo dentro de uma sociedade, pronto, a Índia, e deixou um legado imenso do potencial que o ser humano ligado ao céu e à terra tem para mobilizar toda uma mudança numa civilização, como foi o caso. Mas nós não precisamos de ser todos Gandhis para sermos um homem novo. O que nós precisamos é de sermos inteiramente nós próprios. E esse inteiramente nós próprios, para mim é muito nítido, e para mim e para uma data de outras pessoas neste momento, que propõe ligarmos a Terra ao céu, ligar a dimensão terrena, telúrica, magmática, instintual, básica, animal, à nossa essência, ponto de vida, semente, espírito, como lhe quiserem chamar. Porque sem essa síntese, harmonização das duas dimensões, fica difícil, como já deu para perceber, ao nível da história da humanidade. Não é? Tivemos momentos em que as pessoas estavam completamente focadas em que o espírito é que era, e portanto o corpo não interessa nada, e pronto, até era pecado e aquelas coisas todas, enfim, havia uma depreciação da dimensão física. Depois tivemos uma altura em que a dimensão física e material, tudo ao contrário, agora, isso é que é rei, não é? O dinheiro, o poder, os prazeres, aquelas coisas. E a síntese entre essas duas dimensões é uma proposta que permite harmonizar-nos internamente e desbloquear dimensões de nós que, por via dessa cisão, nós dificilmente acedemos. Então, essa proposta do homem novo ligar o céu à terra, sim, faz bem nesse sentido. Que a abordagem de nos entendermos como um ser integral, e eu já irei falar um pouco mais disso, em que, na verdade, temos múltiplas dimensões dentro de nós próprios, mas, simplificando, temos um eixo céu-terra, como eu disse há pouco, a nossa dimensão instintual básica, a nossa essência, o nosso espírito, a nossa centelha divina, o nosso ser superior, ser interno, mónada, como queiram chamar, inconsciente, consciente, uma cruz e um centro, onde tudo se pode harmonizar. Centro-coração, sim, mas centro-coração ligado ao resto. Não dá para descartar os chakras inferiores, digamos assim, portanto, não dá para descartar a dimensão animal básica de prazer de viver lúdico. Quer dizer, comer uma boa refeição não é incompatível com ter uma conexão absolutamente alinhada com a sua morada. Enfim, um bocadinho mais abaixo. Ser superior, como quiser, não é incompatível. A realidade, a vida sexual, vivida em todo o seu esplendor, que inclui, evidentemente, é um dos atos por excelência de partilha energética entre todos nós, não é? E não só, e de amor, e de tudo isso. Mas, havendo essa conexão espiritual, ela cumpre muito da sua função, na verdade, a energia sexual tem tudo a ver com o alimentar deste eixo que liga a terra ao céu, mas também dá para ter, passa a expressão, senhores, desculpa, dá para ter tesão. Não é incompatível, é desejável que haja essa paz
dentro de nós próprios, entre a nossa dimensão terrena e a nossa dimensão espiritual. E depois, entender que o lado consciente, não direita, pronto, o lado consciente, que é aquela coisa que nós achamos que é o nosso domínio sobre a vida, não é? Eu penso, controlo, sei, e portanto está tratado. Mas tem o lado inconsciente. Os sonhos, os traumas removidos, os bloqueios, os delírios, as conexões com os inconscientes coletivos, pronto, e tal, aquilo ali, uma grande sopa. Se nós nos propusermos num processo evolutivo ir resgatar o que está no inconsciente e torná-lo consciente, tudo isto alimentado e inspirado por uma direção espiritual que o nosso espírito dentro nos dá. Não é preciso que haja um mestre, um guru, um mentor. Se nós fizermos isso e trouxermos as ganas de vida, que na verdade são privilégios do eu básico, e muitas vezes quando nós temos um alto processo espiritual e ficamos completamente desvitalizados, é que está faltado aqui, a conexão à Terra. Portanto, sim, trazer essas ganas e esse power de existir, essa força de vida, se nós fizermos isso, nós vamos progressivamente apropriando-nos de tantas outras dimensões maravilhosas de nós próprios que estão cá para ser reveladas e que habitualmente estão guardadas, não temos acesso a elas, porque eu disse, porque nos ensinaram que nós éramos pequeninos e limitados e que o resto era um bocado perigoso. Bom, ok. Dito isto, é uma volta razoável que nos é proposta hoje em dia essa síntese entre o céu e a terra. Tanto mais que nos habituámos ao longo da história, sempre, dos últimos milénios, do esoterismo e do misticismo, nós recebemos, não sei se para todos é familiar, mas nós recebemos como um dos símbolos sagrados, bem, um é a cruz, e eu acabei de fazer da cruz, quando falei aqui do ser humano integral, ok? Nós somos a própria da cruz, não obrigatoriamente a cruz superadora, mas a cruz que pede para nós transcendermos dimensões de nós próprios, não é? Se só vibrássemos nesta ou nesta, não estaria completo. De alguma forma, a cruz é o símbolo que propõe a harmonização de opostos, ok? E outro símbolo que nós... Bem, e a cruz é eterna, aliás, é o símbolo da materialização. Não há vida matérica sem cruz. Queria, no entanto, dizer, ou lembrar que herdámos também o famoso pentagrama, sim? A estrela de 5 pontas, o homem vitruviano. Pentagrama, homem vitruviano. Significado: o espírito sobre os 4 elementos: água, terra, fogo, ar. Então, nós temos uma tradição esotérica, portanto, isto já são os sábios, certo? Não é propriamente o cidadão comum da história. Mas as pessoas que estudavam em profundidade e que queriam entender a dinâmica da vida e o potencial do ser humano, encontraram, e bem, durante um determinado período histórico, esta fórmula de a nossa proposta enquanto evolução da humanidade daquele momento, e até recentemente, é que seja o espírito sobre a reger a matéria. Sim? É uma proposta eminentemente masculina. Estamos a falar da energia masculina da divindade, ou da fonte de vida, vamos dizer assim. Algo que se sobrepõe aos elementos que constituem a criação da vida na Terra. Foi muito útil. Esta é a base de toda a tradição hermética, da alquimia, de determinada altura, bem, e tudo mais. E como vocês também sabem, esta estrela, quando invertida, é o símbolo satânico, na medida em que é a matéria em cima. Poder, dinheiro, tudo isso e o espírito, tchau. Bom, todos os sábios que dominavam de alta forma a linguagem de criação de vida são também aqueles que eventualmente possam ter virado ao contrário, isto numa perspectiva dualista, ok? Que eu já saio dela, não aprecio nada, mas pronto, só assim parênteses, e que tenham usado esse mesmo saber, porque é um saber. Criar vida aprende-se.
conscientemente, aprende. É isso que eu ensino também. Bom, agora não vou centrar por aí. De qualquer forma, eles usavam esse saber para criarem de acordo com as suas ambições egoicas, entre aspas. Okay? E um comentário. Porquê é que eu digo egoicas, entre aspas? Porque, no entender, o ego é uma estrutura, já vamos falar disso, que deverá e deve ser bem integrado, e um ego saudável é essencial para que nós existamos de uma forma equilibrada. Não dá para matar o ego. É como ter que tirar uma perna, ou tirar quase uma parte mais essencial até de ter uma perna. Portanto, aquilo que é o viabilizado ego é, de facto, uma chatice, quando é ele que está com as rédeas do carro, como uma criança, no lado mais imaturo da infantilidade, com os seus apetites e as suas preferências. Mas é uma estrutura psíquica essencial para nós existirmos aqui de uma forma equilibrada, porque senão era destruturante para o nosso vaso intermédio entre a Terra e o céu, que é a nossa psíquica. Então, continuando aqui neste paralelo. Pentagrama, sim, recebemos isto. Espírito sobre a matéria. Hoje, de acordo com o que estávamos a falar, de criar a ponte, a harmonia, a síntese entre o céu e a terra, peço desculpa, isto está bastante mal desenhado, mas estamos a falar de uma estrela de 6 pontas, que, estrela da vida, etc. Por aí, mas enfim, independentemente dessas simbologias, que não se aplicam neste momento aqui, ora, o que é que esta estrela de 6 pontas nos diz? Para já, uma integração de opostos. Segundo, pela própria simbologia dos triângulos, estamos a falar de uma energia masculina, que podemos identificar como o céu, e de uma energia feminina, que podemos identificar como o aspecto feminino da divindade, e que está especialmente conectado com a matéria, e que, aliás, sem ela nós não existíamos. Se por um lado nós necessitamos de uma ignição, nós necessitamos de uma semente ígnea, aspecto masculino da divindade, para existirmos, também precisamos de um outro que gere. Que gere, é assim que se diz? Sim, de gerar vida. E essa ligação entre a terra e o céu honra, além de tudo mais, esse aspecto feminino da divindade. Na verdade, a divindade não tem aspecto feminino, masculino. Mas, como nós existimos num planeta que, neste estágio evolutivo, tem em conta os opostos constantemente, masculino, feminino, baixo, alto, frio, quente, nós somos levados sempre a identificar as polaridades em tudo aquilo que existe. E, como tal, vamos identificar também as polaridades no aspecto da divindade, ou da fonte de vida. Precisamos de algo que fecunde para que aconteça e que depois seja gerado num vaso para que nasça, floresça. E isso também é assim connosco, em cada um de nós. A nossa dimensão ligada à Terra e a nossa dimensão ligada ao céu. O tal do ser humano integral, que se estuda e se aprende e se pratica e se consegue progressivamente. Não, isto não é uma palestra teórica. Eu não dou palestras teóricas. Tenho por princípio que, sendo eu uma pessoa, como a Amélia diz, eu gosto imenso de estudar e sei muita coisa, muitíssimo interessante, mas quando me propus em termos coletivos dar o salto, e para mim isso foi muito difícil, porque implica uma grande responsabilidade, e eu tremi que nem várias verdes, mas quando isso aconteceu, eu propus-me que o trabalho fosse pragmático. Por isso é que o meu trabalho se chama NAVA, uma nova arte de viver aqui e agora. Ou seja, arte de viver, como é que se faz? Não é tão só um discernimento, uma compreensão, ou sequer um desbravar de outros mundos que existem para além do nosso. É, tudo bem, mesmo com isso tudo, e depois aqui como é que é? Como é que eu vivo num dia a dia? Como é que eu me confronto quando me irrito com alguém?
o que é que eu faço para ampliar o meu potencial, não sei como é que eu me harmonizo internamente, e tudo isso é muito ligado para o faça-se e aconteça agora. Que exista na nossa vida do dia-a-dia manifestações, por mais pequeninas que sejam, desse novo homem a surgir em contínuo dentro de nós. E a brotar, e de alguma forma, a contagiar-nos, porque ele tem poder monumental, não é? E cada porta, nós próprios, e cada porta que abrimos, cá dentro, isto pode ser assim. E mudamos de patamar. Bem, então, sim, ser integral. 2, segunda característica que parece importante do novo homem. É um alquimista. Não é um alquimista no laboratório a transformar chumbo em ouro, porque não estamos nesse filme, mas estamos no filme da alquimia de transformar sombra em luz. De iluminar a sombra. Que sombra? A nossa. Que todos temos. Eu vou partilhar convosco. Não tenho nenhum problema em partilhar coisas pessoais, até porque acho que isso depois torna tudo mais fácil cada um de olhar para os seus próprios exemplos de inépcia. E neste caso vou dar um de inépcia da minha parte. Houve uma altura em que tive um flash imenso. Foi mesmo flash, por isso é que eu estou a usar esta palavra. Em relação a receber um monte de informação e passar a ver muitas coisas. Foi um universo novo que se abriu. E eu descolei daqui, completamente. Saí daqui. Fiquei entregue e fascinada, de alguma forma, e, portanto, passei-me para um outro plano em que durante 2 anos os meus amigos eram extraterrestres, as luzes e coisas, e eu não queria nem saber do que é que estava a passar aqui. Claro que aqui a minha vida ficou toda completamente pantanas. Inclusive o meu corpo físico. Uma coisa que para mim foi muito evidente com essa experiência, depois o tom foi grande, como podem imaginar, não porque as outras coisas não tivessem expressão e não fossem reais, mas porque eu desliguei da Terra. E quando se volta a ligar à Terra, habitualmente é de estrondo. Bum! E realizei que a mim aconteceu, e é muito comum que aconteça, que as pessoas, quando aprofundam um determinado processo espiritual, que é maravilhoso, é tão maravilhoso, que se têm algum tipo de medo e resistência a enfrentar a sua própria sombra, que as pessoas tendem a fazer é descolar daqui e ir para um outro lado qualquer maravilhoso. Por isso, olá, por isso é tão importante este ponto de, quando eu digo o novo homem para além do ser integral, eu estava a tentar dar uma dica para nos acompanhar, mas não pode ser mais atrás que isto, ok? Se propõe também como alquimista, é no sentido de nós assumirmos, sem medo, a sombra que transportamos também. Porquê sem medo? Porque nós somos feitos de luz, certo? Não, quer dizer, a energia antecede a matéria, correto? Portanto, assim sendo, a energia manifesta-se como luz ou som, enfim, o que quiser. E depois, quando se densifica, sim, matéria. E como tal, nós não temos de origem sombra. Sombra não existe. Existe quando há ausência de luz, ou seja, quando há bloqueios, paredes, filtros que se atravessam na luz. E como tal, o nosso depósito de sombra é resultado de tudo isso que, nesta vida ou noutras vidas, como quiserem, vem connosco como o lado negro, que tantas vezes temos dificuldade em assumir que o temos e ainda mais em olhar para ele e trabalhá-lo. Ora, olhar para ele e trabalhá-lo e libertá-lo, coisa que aliás hoje em dia está tão facilitada, é um privilégio vivermos neste momento. Porque eu trabalho com frequências energéticas específicas, mas para além disso existe tanto hoje em dia que nos facilita a vida enquanto alquimistas
para transformarmos a sombra em luz, o denso em leve. E isso é absolutamente essencial. Como? Maravilhoso. Maravilhoso. Sim, também é um processo maravilhoso quando se faz ligados ao coração e com discernimento, também é um processo maravilhoso. Porque é como as crianças com os papéis, não é? A pessoa abre o armário e diz, não está, olha. E aquele medo cai. O medo tem características, no seminário Dias de Libertação. Dias de Libertação é isto mesmo, é alquimizar a sombra. Portanto, o tal seminário que a Amélia falava, tudo começa por uma proposta de vamos resgatar as zonas em nós que, existindo com potencial, porque existem, porque os diamantes estão dentro das bolas de carvão, certo? Essas bolas de carvão parecem sombra. Se for lá garimpar, está lá o diamante dentro. Atrás de qualquer sombra, atrás de qualquer bloqueio, atrás de qualquer trauma, atrás de qualquer limitação, está um potencial energético brutal para ser liberto. E que vai somar ao nosso potencial das nossas ditas qualidades, umas conhecidas e outras que se revelam sem nós sabermos de onde. Se tiver, estavam lá presas atrás. Portanto, sim, alquimista é muito importante. Porque se nós não alquimizamos a nossa sombra, acontece como eu dei o exemplo, não é? No meu, no caso, há pouco, embandeiramos em arte, luz, luz, amor, 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 amor. E aqui estrutura-se a vida por inteiro. Outra dimensão do novo homem que parece importante, não é importante, é mesmo apaixonante. E confesso que com esta tenho uma especial ligação, que é entusiasmo puro. É a nossa dimensão de criadores. Criadores, co-criadores, com o universo. Claro, não é? Nós não criamos sozinhos, não é? Nós não fazemos nada sozinhos. Também não criamos sozinhos, mas sermos a fonte é uma espécie de um testemunho que nos é passado pelo todo, pela fonte, que é criadora, se nós não existimos. Dessa centelha divina, sagrada, como quiserem, que nos habita, nela, independentemente dos códigos particulares de cada um, e agora 2 minutos de linguagem em código que eventualmente para quem perceba ou não, mas pronto, independentemente do raio nádico, da alma, etc., por exemplo, que faz com que aquela pessoa seja aquela pessoa e não a do lado também. Independentemente disso tudo, todos trazemos uma proposta de co-criarmos vida. Co-criador. Nós somos isso. Se nós aprendemos, e passamos a vida a fazer isso, sem saber, nós estamos sempre, como há pouco comentávamos, a co-criar realidade e a co-criar-nos a nós. Se eu acho que sou gorda, eu olho para o espelho e vejo que a minha é gorda e não há nada a fazer. É isso. E um dia o meu corpo fica mesmo da maneira como eu me vejo. Nós co-criamos realidade a toda a hora. Se eu acho que não sou amada, é a mesma coisa. Se eu acho que tenho uma má relação com o dinheiro, é a mesma coisa. Portanto, sim, nós co-criamos a toda a hora. A proposta é, então vamos lá co-criar conscientemente. Como? Aprendendo como é que é. Aprendendo qual é o processo criativo. Isto é uma técnica. É como qualquer arte. Aprende-se. E depois pratica-se. Durante muito tempo, era privilégio de pessoas que guardavam todas estas chaves e esta sabedoria nos livros sagrados que muitos chegaram até nós e outros foram descobertos recentemente, não é? Como os manuscritos do Mar Morto, etc. Na verdade, revelam que esta tradição cristã também sabia as mesmas coisas, mas o Concílio de Nicéia não permitiu. Anyway, isso mais os livros tibetanos e mais da América do Sul e tantos outros sabiam isto tudo. Só que, como a nível dos ciclos da humanidade não estávamos ainda no momento em que nós, se calhar, tivéssemos a capacidade para abraçar estes desafios, estava constrito nesses livros, nessas pessoas, nessas ordens, e não era do domínio público. Neste momento, nós, por tudo aquilo que falávamos há pouco, temos acesso, até temos acesso demais, entre aspas, ou seja, até temos uns livros nas umas bombas de gasolina com os bonecos e umas parangonas a dizer tipos
segredos e aquelas coisas. Pronto, é assim, quando as coisas estão cá para fora, depois também há facilitismos. Mas, objetivamente, existe uma metodologia para co-criar vida. E nós ou fazemos conscientemente ou inconscientemente. Se for conscientemente, evidentemente que requer as duas características atrás que eu mencionei em relação ao novo homem, não é? Requer nós propormos harmonizar os opostos entre nós, integrar a nossa dimensão terrena com a nossa dimensão espiritual e não descartar nenhuma delas, até porque o nosso corpo tem uma capacidade transmutadora imensa. O nosso corpo sabe o que é bom para ele comer e beber, e fumar e fazer, e ir e acontecer. Se nós soubermos ouvir o nosso corpo, não é? Pois aí atravessa-se uma série de equívocos. Mas se soubermos ouvir o nosso corpo, o corpo transmuta Pizza Huts durante 4 anos. Não tem problema. Se estiver harmonizado com o restante, ou seja, se dentro de nós o fluxo de energia e a coerência entre os nossos vários planos estiver consistente. Aí sim. E essa capacidade transmutadora física é maravilhosa. Porque, então, se é assim no plano físico, o que é dos outros? Uau! Nós podemos abraçar essa harmonização de opostos progressiva em nós, não descartando nenhuma parte de nós. Portanto, terrena, espiritual, consciente e inconsciente. Porque o racional também não é para deitar fora, não é? É necessário. Portanto, o inconsciente é bom que venha cá para fora, porque é maravilhoso e muitos dos processos de canalização, etc., são feitos através da dimensão do inconsciente, não é do subconsciente, desejavelmente. Bom, quando é confuso é do subconsciente, quando é real é do inconsciente, e esses processos requerem sempre que haja um vaso psíquico suficientemente sólido para que toda essa energia possa descer, não é altamente estruturante. Okay? Mas há características do inconsciente maravilhosas. As epifanias, as revelações, as intuições, muitas vezes vêm daí como hints, gut feeling. Mas pedem para ir à luz, ou seja, à verdade do nosso ser interno, ser espiritual, como quiserem, uma série de sinónimos, mas bom, é o que é, para ser abrangente para toda a gente. Pedem para ir à luz. O que é a luz, neste caso? É a verdade do nosso coração. É aquilo que dentro do nosso coração nós reconhecemos como verdade para nós. Se eu tiver uma grande intuição e cá dentro aquilo não bater, aqui, provavelmente é fruto de uma série de armadilhas. O medo é uma coisa chata aqui no meio, que se atravessa e confunde os sinais do inconsciente, não é? Quando nós achamos que é mesmo por ali, mas depois, ai não. E saber se aquele ai não é porque não é para ir ou porque é medo de ir, é um desafio. Mas aprende-se, de novo, dizia, que esse inconsciente trazido à luz, pelo entendimento e pela procura da verdade interna, daquilo que nos corresponde, vai ampliando áreas de nós próprios que estavam submersas na escuridão. Daí o trabalho do alquimista. A pessoa propor-se co-criador da realidade. Sem fazer isto antes, fica difícil. Porque, bem, conscientemente e parece, sem fazer isto antes, de uma forma autónoma, com alguém, com outra pessoa, comigo, com o Zé da Esquina, com no Japão, como quiser. Não interessa aqui como é que faz. O que interessa é que propor-se ser e descobrir e autorrevelar a sua integralidade, as suas várias dimensões do ser. E todos temos múltiplas, e o comum é conhecermos os 7 campos, não é? 7 corpos, portanto, um corpo maravilhoso, que tem um potencial e um poder e um amor e uma sabedoria que são muito superiores àquilo que nós estamos habituados a reconhecer dentro de nós. Quanto mais nós nos vamos integrando, portanto, quanto mais vamos fazendo a síntese de quem somos, e isso significa que o nosso vaso psíquico
psíquico, a nossa estrutura psíquica se vai reestruturando e recriando, é como os medievais, não é? Havia uma cidadela com as paredes assim pequenininhas e depois eles conquistaram mais um bocadinho, as paredes são maiores e depois é outra vez maior. Não no sentido de defender quem quer que seja, mas no sentido de nós termos uma consistência psíquica, isso é essencial. Que não tem nada a ver com a nossa máscara, com a nossa persona, com a nossa personalidade, que é algo que nós usamos para interagir aqui e agora nesta dimensão tridimensional. Mas que é mutável, não é? Posso ser desarrumada até aos 20 e depois a seguir ficar completamente fã da harmonia e da ordem. Isto é uma característica da personalidade. Não tem nada a ver com a estrutura psíquica profunda. Essa estrutura psíquica profunda vai, de alguma forma, dando forma e estrutura, passa a redundância, a repetição de palavras, vai dando forma e estrutura às várias dimensões novas de nós que nós vamos descobrindo e reintegrando. Bem como a todo o potencial que estava escondido na sombra à medida que o vamos libertando. E vai-nos, portanto, tornando progressivamente seres com um potencial criador cada vez maior. E, chegando aí, bem, claro que isto tem tudo sempre desafios, não é? Isto, ser integral, alquimista, co-criador, eu posso acrescentar, sim, herói, é um ciclo de herói. É um ciclo igual aos ciclos de todos os heróis, não é? O Campbell estudava aos ciclos dos heróis. É sempre isso, é alguém que está na sua vidinha normal, sente uma coisa, uma inspiração, isto não chega. Um chamado, whatever. Isto não chega. E parte para um percurso novo, que não sabe o que é, desconhecido. Pronto. Quando a pessoa faz isso, lá encontra os livros ou as pessoas certas para lhes darem a informação e o ensinamento que ele precisa. E depois a seguir, descobriu tudo isso, integrou minimamente, então, olha lá, os testes, os desafios, quão integrado está? Depois há um momento em que o herói se confronta com a sombra, a famosa travessia no deserto. Eu e Deus abandonou-me. É sempre assim, na vida de qualquer um. E depois disso, bem, ou fica refém próprio do deserto e volta para trás, ou enfrenta e diz, muito bem, tenho esta sombra, então vamos lá. E quando ele diz, eu tenho esta sombra, vamos lá, começa o processo ascendente de começar a reestruturar-se, começar a ampliar o seu vaso psíquico, começar a conectar-se de uma forma mais consistente nesse eixo e a viver de uma forma mais alinhada, a ser aquilo que na fase anterior andou a saber, okay? A pessoa aprende e fica a saber, mas depois, e ser? A ideia é que se seja aquilo que se aprendeu, não é que se fica pensando na cabeça, é que se seja um vivo testemunho daquilo que se vai aprendendo. Isso não serve para nada. Pronto, e então, sim, ele faz esse processo ascendente e chega a uma determinada altura em que é confrontado com um outro desafio, que é, e agora para que é que isto tudo serve? É, tipo, estás certo, ok, estás muito melhor e muito mais feliz e dominas uma série de coisas e expandiste, mas e para que é que serve? Serve para dar. Começa uma dimensão de serviço, serve para dar aos outros. Serve para inspirar, para ensinar, para orientar, para curar, para mobilizar. Isto é para dar. Isto não é para uma pessoa ficar, eu sou o Rei Sol, novo homem está em mim. Não é assim. Isto serve depois para dar. Porque se não for dado, murcha. Acabou. Porque há um fluxo, há uma troca no universo. Obrigatória. Aquilo chega ali, parou, se pomos uma rolha, morre. Portanto, este é o percurso do herói. É o percurso do novo homem. É o nosso percurso enquanto tal. O que é que isto dá? Sábios? Sim, porque não? Nós, enquanto pessoas, que vamos evoluindo, que expandimos enormemente a nossa capacidade de amar, que reformulamos dentro de nós o que é isso de amar, já agora, também,
que passamos a ter uma capacidade de apreensão do nosso mental superior, quando tantas vezes ficamos, venha lá à luz, e que ele está ali, está completamente acessível, ok? É uma questão de nós encontrarmos as vias certas e calar depois do mental inferior, muitas vezes se desperta. E depois isso é para dar para colocar. Se tivesse que haver um símbolo para o novo homem, o que é que acham? Isto dentro de uma circunferência, nós somos esferas. Não é? Somos esferas de energia. E, portanto, somos esferas de luz, de som, e emitimos, e irradiamos, e recebemos vibração, que é garantida através da coerência do meu eixo. Ou seja, se eu, Ana, estiver pouco alinhada, eu emito um conjunto de vibrações dissonantes. E fica um bocado como aqueles rádios AM, porque a pessoa não consegue sintonizar numa estação. E eu atraio um monte de experiências de discordância toda a hora. Encontrei uma pessoa maravilhosa. Que afinal é péssimo. Eu tinha aquele projeto aprovado, afinal foi para trás. Essas coisas próprias da vibração discordante. Por outro lado, se esse alinhamento e essa consistência no meu eixo também não estiver sólida, eu mais facilmente, eu pessoa, ok? Não estou a falar de mim, eu pessoa mais facilmente me baralho com a outra. Porque nós temos uma característica que é maravilhosa, que é a empatia, mas essa característica deve ser bem usada. E a empatia em excesso é terrível, porque nos torna completamente permeáveis àquilo que é a energia do outro. E depois, às tantas, ao terceiro encontro, eu estou a falar com ela. Estranho. Portanto, essa consistência desse meu eixo é o garante da saudável delimitação do meu campo. Porque senão aquilo está cheio de buracos a toda a hora. Eu sou uma querida, faço a expressão, e ando a misturar com a energia das coisas ou das pessoas ou dos acontecimentos sem critério. Okay? Então, este eixo vertical, falávamos há pouco, terra-céu, e este eixo consciente e inconsciente na bússola humana, ou no ato humano, que é a expressão que a Adriana de Almeida usa, e ele desenvolve toda esta visão, que é uma visão universal, ok? E depois as pessoas desenvolvem de acordo com a sua particularidade, o seu raio, ok? Isto é em linguagem genérica. Mas os eixos são os mesmos. E o lugar de síntese também. Ou seja, o lugar de síntese é sempre o coração. Ora, mais homem novo, menos homem novo, todos temos coração. Sempre tivemos e vamos ter. Pode ser com uma estrutura celular, pode vir a ser com uma estrutura cristalina, e depois começarmos a ter seres luminescentes, quanto mais vamos circularizando a energia, mas isto aqui agora estou a entrar num terreno um bocadinho demasiado para esta primeira palestra, mas, independentemente disso tudo, há uma bomba responsável por nos manter pulsantes, isto superficialmente. Pulsantes enquanto seres encarnados aqui. Estamos a falar de seres encarnados do planeta Terra. Com esta proposta, é muito especial. Nós temos características aqui neste planeta que outros seres de outras dimensões não têm. E uma delas é o livre-arbítrio. E outra delas é o privilégio, embora nos saia do pelo, de criar esse ponto de harmonia entre a Terra e o céu. Há dimensões de existência que não têm esse tipo de contraste. Não é preciso. Então, no percurso, é quase como se a fonte, agora trazendo isso assim à linguagem mesmo mundana, coloquial, é quase como Deus, a fonte, como quiser, tivesse dito assim: olha, eu preciso aqui de uma grande equipe de assistentes de co-criadores para criarmos aqui mundos maravilhosos. Como às vezes
às vezes há aí umas energias, umas vibrações um bocado dissonantes que acabam por criar realidades assim, menos boas. Eles precisam de saber transmutar isso. Precisam de ser como eu, fonte. Ok? Por ao nível de 5 anos, certo? Porque acho divertido, não é? Não é para vocês, é para mim. Acho divertido. Portanto, sim, é preciso aprender a transmutar realidades de vibração dissonante ou baixa, igual a sombra, para poder ser copiloto ou fazer parte da equipa de criação divina. É preciso também ser capaz de gerir opostos e contradições e transcendê-las para fazer parte da equipa de cocriação divina. Porque no cosmos há tudo. E, portanto, é bom estarmos integralmente apetrechados. Há outros seres que têm funções muito específicas, que não precisam de lidar com estas coisas. Nós precisamos de lidar com a sombra, com a luz, como é que se faz, como é que se liberta, para, potencialmente, enquanto homem novo, sermos co-criadores responsáveis e inteiros de uma nova proposta de realidade, que pode acontecer a cada segundo na nossa vida individual e que depois, como falava ao início, é da soma dessas vitórias e dessas revelações e avanços evolutivos na vida individual de cada um, que, por ressonância, igual a por contágio, a humanidade muda. E aí entramos na dimensão dos campos morfogénéticos e do Sheldrake e tudo isso, ou seja, a partir de determinado número de pessoas, ou a partir de uma determinada percentagem de pessoas a viverem de determinada maneira, igual a vibrarem num determinado nível, que, ainda por cima, ressoa com outras vibrações nesse nível compatíveis, essa vibração domina as outras. Não no sentido de dominador, por um ato de controle, mas por ressonância. Então, estava eu a dizer que este coração, que para além de ser a bomba de vida em nós, é um lugar, bem, não só o coração biológico, mas o próprio centro energético equivalente ao coração, que não é só aqui próximo do coração, é uma espécie de umbigo cósmico em nós. No sentido em que é através da ressonância amorosa do coração que nós somos capazes de vibrar com o campo de energia que possibilita sequer que nós existamos, que é amor cósmico. Nós só existimos por isso. O processo criativo do cosmos é igual, quer dizer, o nosso processo criativo é igual ao cósmico. E, muito simplesmente, é necessário primeiro haver uma centelha ígnea, igual a ignição, intenção, poder, determinação, é aquilo. 2. É necessário que haja um campo generoso de energia que permite que esse sinal vibre. Amor. Expande. Enquadra. Ama. Faz acontecer. Aconchega. Segura. Nutre. Tudo. Sem esse amor, sem esses braços da mãe, sem esse colo absolutamente disponível e escancarado para que aquela intenção primordial dê vida, não há nada. E, a seguir, a outra dimensão dos 3 raios, eu não vou falar de raios, bom, a outra dimensão que é a inteligência cósmica. A sabedoria que gera todo o processo criativo a partir do momento de uma criança, não é? Espermatozoide, óvulo, e depois aquilo tem uma forma de se processar. A nível cósmico é assim, galáctico é assim, planetário é assim, na natureza é assim, no ser humano é assim, em todos os seres, em todo lado, a vida. E manifesta-se diferentemente conforme a proposta do impulso inicial. Ok? Faça-se o José, faça-se a Amélia, faça-se. Ok? Não logo de origem, suponho eu, não sei, quero estar a extrapolar, mas alguns no tempo define-se que é aquele ser com aquelas características. O grande mar recebe esse input inicial
esse sinal divino, é o amor. E a nossa conexão com esse oceano infindável de amor cósmico é através do coração. Acontece que não é só o coração que cria realidade. O eixo e a famosa Heart-Mind Coherence, portanto, a coerência entre a mente e o coração, este eixo, e o resto também por baixo, ok, mas agora estou a falar mente e coração, são a ligação mais preciosa para nós nos podermos conectar com o todo, com a nossa essência e com o todo, e ampliarmos a nossa capacidade de co-criar vida e realidade. Mas se não houver o campo do coração a expandir com energia, o power é dado pelo coração. Eu posso ter um insight, uma ideia brilhante. Se eu tiver o coração bloqueado, por exemplo, eu não ativo, eu não consigo ter colo, ter útero para que aquilo se desenvolva. Eu preciso ter um canto de coração grande, quanto maior tiver, para que aquilo que até possam ser as minhas inspirações, e já agora também os instintos, desde saudáveis e bem integrados, para que isso viva, expanda, aconteça. E este coração, não sei se sabem, mas por acaso em termos biológicos é curioso, é o primeiro órgão a ser criado nos bebés, né? E logo a seguir é a língua. É curioso, ou seja, a expressão do coração. Daí a palavra ser mágica, como tantas tradições trabalharam e não vou tentar ver. Então, este coração conecta-nos com esse campo maravilhoso no qual nós estamos imersos e que, na verdade, é amor divino, não é? Podemos dizer assim. Mesmo para quem eventualmente aqui esteja, que não, porque acredita que não acredita em Deus, para todos os efeitos é divino, é sagrado, é transcendente. E esse amor divino é um campo infinito, mas que trespassa o nosso campo energético. Portanto, isto não é tipo amor divino a partir de mim para fora, não, trespassa-me toda, inclusive as células. E como tal, temos acesso a ele. Acesso é uma palavra um bocadinho utilitarista, não é? Tipo, temos acesso a ele, nós devemos reverenciá-lo. Não! Eu proponho, honestamente, que com toda a humildade própria da gota d'água do oceano, que nós estabeleçamos uma relação com o oceano de igual para igual. Pela simples razão de que nós somos o oceano. Portanto, não temos que estar assim, oh Deus, dá-me lá um bocadinho de amor divino. Não! Nós já somos isso. Se nós não fôssemos isso, nós estávamos aqui sequer. Portanto, o que é que fazemos? Simples. Invocamos isso em nós. É tão simples. É. A energia segue o pensamento. É a nova ciência, hoje em dia comprova isso. A energia segue o pensamento, a energia segue a imaginação, a energia é ampliada pelo sentimento, portanto, eu invoco uma coisa. A minha energia é canalizada para essa invocação. Se eu sinto amor por essa coisa, entusiasmo por essa coisa, no caso, nós estávamos a falar de amor divino, portanto, não estou a coisificar o próprio do amor, mas se eu me relaciono amorosamente com isso, foi a minha intenção primeira, o que eu estou a fazer é, eu estou a dar energia para que isso se manifeste em mim. Se eu ignorar a presença do amor divino em mim, e da dimensão espiritual do ser humano, não é por isso que ela não existe. Ela existe na mesma. Só está ausente da minha consciência. E como tal eu não tenho potencial de me relacionar com ela. É pena, é muita pena. Mas é uma escolha. Agora, se eu me propuser invocar algo que acho que, estou a invocar uma coisa tão grande, eu sou tão pequenina. Não, experimenta. É invocar, focar, amar, chamar a si
E manifesta-se, porque nós já somos. Portanto, não é nada que precise vir de fora. O amor divino não vem de fora. Já existe em nós. O amor do Pai por nós, ou da fonte por nós, ou da Mãe Divina por nós, como quiserem, mas sem essa energia, sem essa vibração específica que é o amor, por isso simplesmente não havia vida. Nem a natureza, que, passagem, ocorre dizer, que também é um ser em evolução. Muitas vezes nós podemos achar que a natureza é sábia, no sentido de ter a última palavra das coisas. A lei da natureza diz-nos que não sei o quê. A natureza obedece às leis cósmicas, como nós. E também está em evolução. É o corpo manifesto da energia feminina da divindade, terra, natureza. Portanto, tudo bem, é mega. É mega, sabe? As coisas que é bom que nós respeitemos e aprendamos, mas não é a lei que nos rege. A lei que nos rege não é a lei da natureza. É a lei cósmica. E tem outros princípios, muito mais emergentes. E, por outro lado, também muito mais rigorosos. Antes de entrarmos na natureza, estava eu a dizer, e acabei de perder quando entro na natureza. Alguém me ajuda? O que é que eu falava antes de estarmos a entrar agora na dimensão da natureza do planeta Terra? Onde é que eu ia? Na vontade a presença do amor, deixar-nos despertar. Benditas notas. Muito obrigada. Muito obrigada. Amor divino, estávamos nós a falar. Deixar-se descansar por isso. E nós temos tanta sede de amor, porque justamente andamos a viver há tanto tempo em separatividade. E a separatividade é uma das grandes fontes da sombra. A ilusão de que nós vivemos separados uns dos outros, separados de partes de nós próprios, separados dos acontecimentos fora de nós. E isso limita francamente a nossa capacidade de amar e de troca de amor. E, portanto, a grande maioria das pessoas vive-se fiosa de amor. E às vezes até constrói toda uma vida para chegar ao lugar de topo onde ela acha que finalmente vai ser amada. E quando em processos espirituais e de despertar ou de conexão privilegiada nós recebemos aquelas carradas imensas de amor cósmico e de amor divino que entra por nós adentro e faz a terra salvador, achamos, pronto, isto é que é. Eu quero é viver aqui sempre. E não é só. Porquê? Lembremos, o amor é uma das componentes do processo criativo. Ele serve para alguma coisa. Não é só para sentir e ressoarmos com ele. Ele tem um propósito também. E quando nós tentamos identificar, ok, está bem, então digam-me lá o que é o amor divino. Quando? A pergunta. O que é o amor divino? Não sei o que, vem dali, não sei o que, sente-se assim. Está bem, mas e o que é? Não é? E neste meu percurso e neste meu trabalho, chegou-me um entendimento e uma abordagem linda, eu acho, linda, do James Mahou, que é basicamente quem está por trás dos Rainmakers, em que ele fala de como é que nós conseguimos, ao nível da tomada de consciência, porque se nós não tomamos consciência, não integramos as coisas da mesma forma e não as conseguimos viver no seu pleno potencial. E então, o que o James Mahou fez foi debruçar, não se debruçou nada, porque ele canaliza, objetivamente, portanto, não se recebeu. Como é que é descodificado na estrutura do ser humano o dito do amor divino, considerando que nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que vivemos e recebemos e damos. Portanto, não é só vamos lá fazer uma meditação ou uma cura lumínica ou o que for, e
Brau, isso é graça. E temos direito a ela. É graça de Deus, sim. Escrito, letras grandes, ou graça cósmica, como queiram chamar, ou bênção do universo. É aquilo que nós recebemos por amor imenso para connosco e que nos abençoa. É graça. Ou que nos permite fazer coisas que é impossível. Por exemplo, há determinado tipo de trabalho energético. Aquilo transcende a pessoa que está a fazer, a pessoa que está a receber, transcende. Os famosos milagres, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o amor divino é uma dimensão de nós próprios. Portanto, é para ser usado reverencialmente em relação àquilo que cosmologicamente nos possa fazer sentido. Os avatares, seres de luz, mestres de sucesso, o que quiserem. Agora, dentro de nós existe. E o cosmos é um gestor de uma economia exímia. Nós não temos nada que ele sirva para nada. Tudo serve para alguma coisa. E, portanto, o amor cósmico, divino, em nós, serve para alguma coisa. Serve para ele dar ao outro e amar e ressoar com ele. Não. Isso está bem, mas isso é chique. E mais. E então, ele descodificou, parece muito interessante isso que eu vos vou passar. 6 qualidades específicas de manifestação do amor divino no ser humano. Porquê? Porque sempre que as coisas são para ser usadas, e dadas e trocadas, usadas connosco e usadas com os outros, se nós não as conseguimos identificar, fica difícil. E, portanto, identificar estas qualidades da manifestação do amor divino em nós, atenção, isto não enclausura o amor divino nestas 6 qualidades. O amor divino é transcendente. Como é identificável e manifestável na dimensão humana, é que, sim, pode ser sentido como 6 qualidades, 6 frequências diferentes, 6 campos distintos, vibracionais, aos quais temos acesso. Não? Certeza? E essas 6 qualidades são apreciação. Vou dizer primeiro e depois falamos um bocadinho de cada uma delas. Portanto, a primeira é apreciação. A segunda, compaixão. A terceira, compreensão. A quarta, perdão. A quinta, humildade. E a sexta, coragem. Algumas parece que não têm nada a ver com o amor divino, não é? Ou sequer com o amor, mesmo que não seja divino. Então vamos lá. Apreciação. Vamos pôr aqui em cima, no topo deste período. Apreciação pela maravilha inominável de toda a criação. Sim? É fácil. Já é menos fácil se nós estendermos isso a apreciação pela maravilha inominável de si próprio. Mas é incluído. Temos mais dificuldade. O amor divino existe em nós para ser usado no sentido amoroso, expansível e irradiante do termo com os outros, mas se não for usado connosco primeiro, fica difícil usar com os outros. Portanto, cada uma destas 6 virtudes aplica-se em primeira mão ao próprio. E chamam-se as 6 virtudes do coração. Então, sim, apreciação pelas coisas pequeninas da vida, pela mais simples, pela magnitude belíssima de toda esta arquitetura cósmica e de todo este amor transvasante que nos despassa, apreciação, incluindo por si
e pelo outro no seu melhor, mesmo que esteja a haver uma discussão de todo o tamanho. Ele não deixou de ter coisas boas porque a discussão está a ocorrer. É um desafio. Faz parte do amor divino, é desafiante. Okay? Virtude número 1. Virtude número 2, compaixão. Aquela famosa palavra que se confunde muito com piedade e pena. E que peca, muitas vezes, por ser objeto de um excesso de empatia. Então, piedade habitualmente implica sempre uma relação de poder. A pessoa tem piedade por alguém que considera ou inferior ou que está na posição, no momento, inferior a si. Pena tem outra armadilha, que é, já não é uma questão de poder de cima ou abaixo, mas é uma questão de excesso de ressonância com a dor do outro. Portanto, empatia em excesso. Tenho tanta pena por ficar a sofrer contigo. Compaixão, muitas vezes é confundida com qualquer uma destas duas. E não é. Isto é amor divino, certo? Logo, terá que ter um móvel suave, benéfico. Então, compaixão, para além da raiz etimológica da palavra, não é? Com paixão. Paixão. O que é que ela encerra como proposta? Real, nobre. Encerra que, mesmo não tendo medo da dor do outro, portanto, nem empatiza, nem deixa de empatizar, recebe calmamente. No entanto, foca-se em estimular e expandir o melhor no outro. O seu alinhamento, a sua conexão, a solução que existe no outro para resolver aquela dor, aquele problema. Compaixão é nós termos paixão pela centelha divina que o outro também é. E não tendo medo da dor dele, muitas vezes acontece pessoas pouco compassivas, não conseguem estar, ou no momento em que nós estejamos mais fragilizados, fica difícil estar ao pé de alguém a sofrer, porque também nos ficamos a sentir mal e aquilo mexe com os nossos botões e os profissionais e os terapeutas têm um grande traquejo, e pelo menos eu tenho, acho isto sagrado, de haver um grau de isenção. A compaixão pede um certo grau de isenção para que possamos receber a dor do outro e ser de ajuda no sentido de estimular nele o seu melhor. Que não é aquela coisa, vá lá, que é pensamento positivo, ou que é tipo, sorriso e tal. Não, não. É respeitando a dor no outro, ou em si, atenção, ou em si. Respeitando a dor, respeitando os problemas, respeitando os defeitos que nós possamos ter, sermos compassivos, não sacarmos do chicote, achar que somos péssimos, porque temos aquele defeito, sermos compassivos, aceitarmos essa limitação, essa insuficiência ou essa sombra, seja o que for, e focarmos em estimular o que seja melhor no outro para iluminar essa questão. Portanto, compaixão é sempre fogo, é traz luz. Posso dar um exemplo? Claro. Há quem diga, para ilustrar esse exemplo de compaixão, quando um bebê, um filho, um bebê está com febre, uma mãe, claro, vai sofrer porque talvez vai dar com febre, mas vai atuar, não é? Pega nele, vai tratá-lo, vai dar um banhinho, vai baixar a temperatura, esse ilustra entrar esta ideia. Sim, com um pequeno twist. A mãe sofre porque é um bebê, pronto, ok, evidentemente, ok? Mas, se ela estiver, se for uma mãe alinhada, axializada, a primeira coisa que ela faz é começar a projetar para cima do bebê toda a sua visão do bebê no seu melhor. Ela dá-lhe o seu melhor. E não fica aflita. Portanto, uma coisa é, eu mãe, preocupada com o meu filho, fico aflita e ajo. Tudo bem. Isso é normal. E é bem. Agora, à luz do tema da palestra aqui, não é? O novo homem, assim que ele fica mal, começar energeticamente a trabalhar de imediato no melhor que ele é, já por si. O que é que isto implica? Evidentemente que ela precisa de confrontar os seus medos enquanto mãe e pronto, está bem, mas esse é o problema dela. Agora, para o bebê,
É muito melhor que ela de imediato, ou para as pessoas à volta, extrematize, relativize o problema, veja o bebê como já curado e proativamente então vai fazer as outras coisas. Porque toda a realidade existe primeiro ao nível da energia e depois ao nível do concreto. Pode acontecer o bebê curar-se de imediato e nem precisar de ir para o resto do filme. Sinto que nos é proposto, principalmente ser isto da característica do abortismo, que ampliemos esse conceito, trazendo para cima da mesa aquilo que o amor divino faz, que é, ele dá vida incondicionalmente no seu melhor, no estado mais inteiro que qualquer ser possa ter como estrutura. Ele está sempre a dar vida, está sempre a dar vida. Se a pessoa está doente, e invocar, ou quem estiver a ajudar, invocar o melhor nela, está claramente a contribuir para que ela melhore. É? O Greg Braden, que é um autor que eu aprecio bastante, tem recorrentemente nas suas palestras, ele apresenta sempre um vídeo de uma cura de um cancro, de um tumor, numa senhora. Isto é recorrente num hospital chinês, em que nesse hospital justamente os médicos só usavam esta técnica. Há muitas técnicas, mas pronto, adivinhando. Eles não tinham os instrumentos todos, de diagnóstico, a senhora estava ligada a uma máquina de TAC, ou uma ecografia, ou o que é. Estavam a ver. E depois estavam 3 médicos formados numa determinada técnica. A senhora já tinha feito o tirocínio para estar em condições para receber aquilo, entre aspas. O que era aquilo? Aquilo era 3 médicos a olharem para a senhora, a projetarem a senhora já curada, com mantra a dizer qualquer coisa que em português seria assim é, ou já foi, já está, qualquer coisa assim do género. E a ver-se no lado da maquineta, o tumor progressivamente a regredir e acabou, curou. 3 minutos. Estava a aplicar o quê? Compaixão. Ok? Não tentaram a ressoar com o problema médico. Não é um cancro. Ok? Mas foram invocar o estado optimal dela, com técnicas específicas de alta concentração de energia. Então, a virtude seguinte, compreensão, dir-se-ia, isso é intelecto. Não. Entendimento é intelecto. Conhecimento é intelecto. Compreensão. Bem, compreensão também inclui o mental. Principalmente a concepção mental superior é ótimo. Mas a pessoa compreende quando integra. E compreende o outro do coração. Compreende, consegue perceber as dinâmicas que estão ativas no outro. Mas é o coração que aceita isso e compreende. E a nós próprios também. Eu dou por mim a fazer um disparate qualquer. A posteriori dou por ele. E posso uma data de coisas, não é? Posso sacar de chicote, julgamento, culpa, vergonha, aquelas coisas. Ou posso debruçar-me sobre porquê que eu fiz isto. E ir entender com a cabeça. Mas esse entendimento não dissolve nada se depois o meu coração, juntamente com a energia amorosa, está bem, eu compreendo. Não é? Calma, uma coisa de cada vez, não é preciso ser perfeito, ok? Essa compreensão tem a ver com o abortismo também. Eu sinto um bocadinho já como uma ponte, com um cruzamento com o mental cósmico, mas pronto, eu adoro essa particularidade. E, perdão. Essa não preciso estar a falar de todo, não é? Perdão é perdão. E é sempre do coração, porque senão não é perdão. Um comentário que vou fazer transversalmente, é um parênteses, mas que pode ser importante. Nós transcendemos o espaço-tempo, ok? Todo o nosso carro, portanto, o nosso corpo energético, o nosso corpo de luz, etc., transcende o espaço-tempo. Não é condicionado pelo espaço-tempo. Portanto, é igual perdoar uma coisa que está a acontecer hoje ou perdoar uma coisa que aconteceu há 20 anos. Ou há 500. Ou há 2000. O efeito é o mesmo. Ou seja, vai desfazer o nó ligado àquele problema. Vai transmutar a sombra. E
se eu tiver feito alguma coisa terrível a uma pessoa há 20 anos atrás e ela, entretanto, tiver morrido e não tiver tido a oportunidade de morrer, ou seja, não existe, mas pronto, isso, e não tiver tido a oportunidade de pedir perdão, eu, pessoa, nós todos podemos, hoje, quando entendermos fazer isso, disponibilizar-nos num ritual que quisermos, ou como quiser, para, do fundo do coração, a perdoar. E esse laço de sombra, porque o julgamento é sempre um laço de sombra. Dá sempre culpa, ok? Autoculpa ou culpa para o outro, dá sempre vergonha, essas coisas. E isso é sombra. É energia estagnada, é energia parada. Os acupuntores sabem muito isso, não é? Depois vão lá mexer com aquela coisa na agulha e dizem, a energia começa a circular. Está parada, está estagnada, ela está em excesso. Está disfuncional. E, energeticamente, nós não temos limites de espaço-tempo. Portanto, podemos perdoar pessoas que já partiram, podemos o que for. Transversalmente, em tudo, não é só nas 6 virtudes do amor divino, é em geral. Ok? Só foi um pequeno apontamento, porque muitas vezes nós transportamos perdões que não demos ou não recebemos e achamos que já passou o tempo, que só era bom se tivesse sido na hora. Não. Qualquer altura é boa para perdoar ou ser perdoado. Em qualquer momento. Humildade é outra virtude. A humildade é mais uma palavra aí, com vários significados. E neste caso em particular, bem, não vou sequer falar dos significados desviantes da palavra humildade, não é? Que é ser humildezinho, que é uma coisa que depois vai jogar com a convicção de que somos pequenininhos e impotentezinhos e coitadinhos. Portanto, não é isso. É a humildade em relação ao todo. Nós somos uma gota. Podemos ser todos um novo homem já, neste momento. Mas o novo homem, em relação ao todo, continua a ser uma gota. Não dá para enbanderar em arco. Portanto, humildade sim. Autoapreciação, como falávamos como primeira virtude, mas humildade. Saber nos pôr no nosso lugar. Basicamente. Okay? E às vezes isso acontece mesmo entre amigos, não é? De repente nós estamos a dar um monte de conselhos. Ops, parou! Onde é que está a projeção? Espera aí. Está a dar os conselhos a ti próprios. Também. Portanto, humildade é essa quinta característica. E a sexta, coragem. Coragem, agir do coração. Okay? A descodificação etimológica da palavra coragem é core, agem. Quando nós agimos do coração, somos magnânimos e fiéis ao coração, e o coração não é emoções. Mas bom, depois faz parte do trabalho, não vamos aqui explicar, mas o coração tem uma vibração muito específica. O sentimento é algo de coerente. E obrigatoriamente implica que a cabeça está de acordo com o sentimento. Não há vibração cardíaca em que a cabeça não esteja de acordo. Isso não é vibração cardíaca. É plano emocional. A vibração cardíaca implica coerência. Uma pessoa coerentemente agir, coragem, portanto, agir. Não é? Agir do coração é uma característica do amor divino. E muitas vezes é preciso, e lembrando que todas estas 6 virtudes se remetem primeiro a nós próprios, para que depois realmente possam ser verdadeiras. Ou seja, para que nós nos possamos integrar em nós e só depois é que podemos enxergar-nos por cá para fora. Esta coragem muitas vezes significa a coragem de ser fiel a si próprio. Contra vento e maré, e depois o marido não gosta e a família não aprova e o emprego não tolera e a sociedade não permite e... Não! Fiel a si próprio. É provavelmente dos desafios que me parece que exige mais coragem. Muito mais do que a pessoa ir fazer aquelas quedas das pontes com aquelas coisas, supostamente. Olha, Ilhéu, não é? Não sei quantos. Radical diving, não sei se chama. Radical diving é mesmo ser fiel a ti próprio. Vê lá como é que é o diving. E também na defesa, principalmente por causa deste momento histórico, não é? Na defesa daquilo que nós achamos que é verdade profunda, isenta
Portanto, isenta de juízos de valor, isenta de conexões com a religião A, ou a religião B, ou a visão C, ou o sistema B. Isento disso tudo, existe a verdade íntima de cada um. E existe o direito que os seres humanos têm a ser novos homens. E, portanto, isso implica serem livres, serem plenos e mais uma data de outras coisas. E a defesa pública disso, às vezes, é importante a pessoa dar a sua energia, ou seja, o seu contributo, a uma outra visão, a um outro paradigma, à defesa do magnânimo que nós somos, ao dar-se, ao atravessar-se pelo potencial monumental que o ser humano é, pelos seres extraordinários, pelos seres de luz incríveis que nós também somos, de dar primazia ao ser daquela pessoa, dar primazia ao ser daquela pessoa, e depois tem-se mandar para jantar, volta a querer formatar, não é? Porque esta educação é melhor, porque depois a profissão ali tem mais saída profissional e depois a outra ganha mais dinheiro, e depois a outra... E a pessoa ter a coragem de dizer, não, os miúdos vão ser aquilo que são. Em qualquer esfera interventiva, isto já falando dessa qualidade aplicada no exterior, que implique a defesa ou o testemunho, ou a dar o nosso contributo para incentivar uma visão nobre, íntegra e radiante do ser humano, exige coragem. Portanto, sim, esta é a sexta característica. Então, nós temos estas 6 qualidades, 6, vamos chamar-lhes campos vibratórios, frequências. Assim, imageticamente. Vamos admitir o nosso campo, não é? Não há 2 metros para cada lado, cada um sente isso. E, à luz no perímetro desse campo, identificar. Já não posso dar um seminário sobre isto. Um seminário já está bem. Identificar a presença dessas 6 frequências, dessas 6 qualidades. Elas já lá estão. Nós podemos invocá-las em qualquer momento. E estamos a dar uso consciente ao amor divino em nós. Portanto, nós temos ali acessível, basta, enfim, não é exatamente basta, mas existe como possibilidade de o amor divino em nós, potenciais novos homens, sim, ser conscientemente vivido e esta dimensão das 6 virtudes se sobrepor portanto, sintetizando, novo homem, tudo o que existe transporta uma cruz. Cruz não no sentido de sopradora, mas no sentido de 2 eixos com 4 opostos. A proposta é unir o céu à terra, síntese. Unir, iluminar o inconsciente e ampliar o consciente. Expandir o nosso suporte psíquico. Para quê? Para conseguir receber vibrações cada vez mais elevadas da nossa influência espiritual, porque senão estoura, não é? Se a Mona agora descarregasse aqui tudo, os corpos provavelmente desintegrariam, para, como tal, ter consistência para poder progressivamente receber essas frequências, que são um contributo inerente à nossa expansão, e ao mesmo tempo de garantir a nossa conexão à Terra. Para podermos quê? Criar paraíso na Terra. Isto é menos do que isso. Nós não queremos agora, passa aqui, depois vem outra encarnação, depois isto é outra queria outra vez. Não. É mesmo para criar outra coisa aqui na Terra. Portanto, sim, isto. Ser humano integral. Alquimista. Transmutar a sombra em luz. A nossa e aquela das pessoas com que interagimos, tanto quanto possível. Isso depois, por ressonância, vai criando uma onda que depois afeta a população toda, e não só, e como vocês sabem, qualquer energia que seja posta em movimento vai para o campo coletivo, certo? E portanto, vai criando um equilíbrio. E como tal, vai mudando o mundo. Vai ajudando os outros, que mesmo que não tenham por livre-arbítrio escolhido fazer um caminho consciente, às tantas não por si na própria da sopa. E acontece com os macacos dos campos morfogénicos do Sheldrake, não é? 100 aprenderam a descascar, a limpar as batatas, e os outros das outras ilhas, quando ele chegou aos 100, já nasciam a lavar as batatas. É maravilhoso. Mas há uns que têm que aprender a lavar as batatas, somos nós.
Alquimizar a sobreangústia. Outra dimensão, ser co-criador, assumir-se como co-responsável na criação da vida. Não dá para andar aqui de olhos fechados, já chega. Chega. Eu saio daqui e acontece não sei o quê. Bom ou mal, é da minha corresponsabilidade. Que bom. Bem, depois, perceber porquê, como e como é que se faz, tudo isso, ok? É o trabalho. Agora, sim, sendo uma gota no oceano, existindo no campo de amor cósmico, ele pode ser identificado com qualidades específicas que fazem de nós um agente mobilizador desse amor cósmico de uma forma consciente na nossa vida. E não só estarmos aqui, obrigado a Deus. É obrigado a Deus, mas nós também vamos dar de volta. E a nossa psique, o nosso vaso psíquico, reconhece sinais particulares para poder usar, porque nós não conseguimos abarcar a dimensão do amor cósmico da sua totalidade e depois descodificá-lo, ou seja, transformá-lo como os transformadores de corrente, não é? Até ser passível de ser utilizado por nós. Que é o que estas qualidades são? São transformadores de corrente, numa voltagem monumental, e que depois, olha, ali transforma para 220, ali transforma para 110, ali transforma para 55, e assim, nós podemos usar com maior consciência. Okay. Dito isto, então só da viagem inicial sobre este tema do novo homem, como disse ao início, é o meu tema de eleição, paixão. O meu trabalho debruça-se em não só tomar consciência disso, mas depois como é que se aprende, inclusive a nível individual, não é? Neste processo que nós já identificamos como autoconhecimento. Ponto 2. Transmutar sombra em luz. Ponto 3. Expandir o nosso potencial. Ponto 4. Co-criadores de realidade da nossa, recriarmos-nos e da nossa vida e da vida que possamos atingir ao nosso redor. Sim. 6 virtudes. Para que é que serve isto? Independentemente de ser para conseguirmos agarrar com maior consistência as características do amor divino. Serve para, é um altíssimo estabilizador de comportamentos e atitudes. Se nós ao longo do dia não fizermos mais nada a não ser usar isto em consciência, nós podemos não estar a fazer altos saltos quânticos e evolutivos, mas estamos pelo menos a estabilizar o nosso campo vibracional através dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Para que é que isto serve e porque é que é importante? Simples. Eles lá em cima não ouvem sinais confusos, só ouvem sinais claros. Portanto, se nós queremos uma conexão à nossa essência espiritual, saudável e sólida e fluida, nós temos que emitir um sinal claro. Podemos mudar de sinal, mas que seja claro. Pode ser sombra. Pode, claro. Por isso é que depois nós temos as formas plasmáticas negativas por aí a passear, não é? Mas pode. Se for consistentemente mau, aquilo cria consistentemente mal uma má realidade. Mas é consistente. Não é desejável, mas é possível. É essencial o nosso sinal claro. E o nosso sinal claro não é feito de epifanias e de depressões. Ou seja, tipo, montanha-russa. O nosso sinal claro é feito de comportamentos e atitudes ao longo da vida, estáveis. E esta descodificação do amor divino em nós, se aplicada mesmo que sem mais nada, garante uma certa estabilidade de sinal. Estes 5 passos são, digamos, um roteiro, de uma forma simplória, daquilo que se possa chamar, e que justamente é essa a paixão, uma nova arte de viver agora. Porque nós sermos um novo homem é agir como proposta. Mas, na verdade, não somos nenhum novo homem se não emanarmos isso em nós, se não formos realmente dentro para fora. Progressivamente, não viramos novo homem do dia para a noite. Mas hoje em dia, confesso que, com estas ajudas extraordinárias que existem por parte das novas frequências, porque são muitas que estão
a incidir sobre este parente e, portanto, as ajudas de outra ordem também. Nós estamos a ter acesso a mudar e a evoluir à velocidade da luz. E eu partilho convosco, não tem nada a ver comigo, não sou eu, quer dizer, não sou eu porque é de tal ordem que me transcende. Eu vejo em consulta, tive um trabalho, seminário, não sei o quê, pessoas que trabalham comigo, a darem saltos inimagináveis. Assim, a saírem de coisas horrorosas, algumas, e em processos de transmutação e de evolução, com a intensidade, profundidade e rapidez fora do comum. E, portanto, estamos no momento certo. Sim. Como é que isso se instala? Bem, trabalhando sobre si próprio e aprendendo tudo aquilo que eu falei e depois praticando. E, ai, que horror, Ana, isso dá trabalho, depois não sei, prática. Não dá muito, porque há uma série de coisas destas que nós já, repara, isto não é nada novo. Quando se começa este processo, pensa-se que é tipo ginástica, não é? Eu agora vou ter que fazer aquilo que é uma seca durante não sei quantos dias, até que aquilo se instala um hábito novo. Não, porque nós estamos a relembrar muito daquilo que já nos habita. Nós só não sabemos que nos habita. E o processo de integração de aquilo que nós já somos, quando tomamos consciência, é muitíssimo mais rápido e eficaz que, por simplesmente, já lá está. O que demora mais tempo, às vezes, é o nosso apego à sombra, curiosamente. Que é aquilo que mais nos faz sofrer. Porquê? Porque atrás da sombra está um conjunto de crenças. Aquilo em que nós acreditamos, como possível, como não possível, como certo, como errado. É muitas vezes aquilo que os nossos pais nos ensinaram, que a nossa escola, que o nosso professor, que os nossos avós, que a sociedade, com toda a boa vontade, evidentemente, não tem nada a ver com isso, mas são crenças enraizadas na nossa matriz de controle, famosa. Que é uma das coisas que, no seminário de educação e outras abordagens, se trabalha sempre, é como é que se desmonta a matriz de controle. Porque aquele conjunto de crenças são que subjaz às nossas escolhas, aos nossos pensamentos e às nossas emoções e às nossas reações. E, portanto, é mexer na própria da estrutura matricial do controle da psique. E às vezes as pessoas têm um grande apego por coisas que lhe fazem mal. Porque se mudarem aquilo, provavelmente o pai não ia gostar. Ou alguém que teve na origem de passar aquela crença. O laço de amor e de validação que se recebe ao assumir uma crença para nós negativa, às vezes é superior ao facto de sabermos que a crença é negativa. Nós não queremos perder aquela validação daquela pessoa, ou daquela sociedade, ou da imagem que os outros têm de nós. E isso às vezes é o que demora mais tempo e mais partido de pedra. Mas pronto, é o tempo de cada um. E depois também depende. Há pessoas que estão assim, prontas para dar os tipos de saltos quânticos, não é? É 1, 2, 3 e tal, fez-se luz. E há outras que têm uma necessidade processual e, portanto, precisam do tempo processual. Para terminar, é para mim essencial que faça parte do autoconhecimento de cada um. Nós sabermos, portanto, quando eu era miúda, 18 anos, tive a primeira consulta, foi das coisas mais úteis que alguém alguém me disse na vida. Foi porque é que eu cá estava. O meu propósito de vida. Porquê é que eu nasci? Qual é a razão de eu aqui estar? Independentemente da proposta genérica que todos temos, já aqui falámos despejamente, cada um de nós nasce com um propósito específico. E esse propósito específico é fácil, através de determinadas linguagens, como seja a astrologia transpessoal e a espiritual, que é muito bom meu trabalho, mas outras possibilidades também, numerologia, assim, também. É possível e desejável que nós saibamos porque é que nascemos desta vez. Eu digo que já nascemos cada data de vezes. Desta vez foi para quê? E muitas vezes isto não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, quer dizer, isto não tem nada direto a ver com que tipo de trabalho, que tipo de profissão, que tipo de vida social. Isso depois só... Sim, mas isso depois é tudo reflexos. Se nós soubermos qual é que é a motivação original espiritual quântica,
para nós existirmos, qual o nosso propósito ao nível da nossa matriz divina. E porque é que, também por isso, nascemos com um conjunto de desafios. Um conjunto de desafios, um conjunto de qualidades, e depois, num determinado contexto, num determinado ambiente, que vai justamente proporcionar-nos desenvolver essas características, portanto, o impacto do ambiente na persona. Sim, a psique já não é tão delimitada. Mas também nasce com propostas de harmonização de conflitos internos e de expansão de potencial. Mas, seja a máscara, seja a psique, seja a persona, seja a psique, seja a essência, vamos simplificar para só fazer estes 3 níveis de ser, todos estão articulados à volta de uma coisa que é o eixo, não o eixo nosso, a seta que nos dá a indicação. Qual é que é o nosso propósito? O que é que nós nascemos já a saber e familiar em nós? E, portanto, à luz da astrologia reencarnacional, por exemplo, coisas que nós tínhamos desenvolvido e aprofundado e consolidado outras existências. E o que é que nos é proposto como de novo descobrir em nós e ousar, nesta encarnação em particular, e perceber à luz disto que sentido é que faz as características com que nós nascemos e que se articulam com esta admissão, passa a expressão. E o que eu observo muitas vezes é quando as pessoas sabem isto, o que é que cá estão. Depois de tudo o resto, isto começa a fazer-se luz. E faz-se luz muitas vezes as resistências que nós temos em relação a determinadas opções, e depois consegue-se constatar, é porque é exatamente o oposto do que é familiar. É o que é suposto ser para descobrir de novo agora. Ou seja, é muitíssimo essencial ter o mapa do tesouro, como eu chamo, o tesouro somos nós, ok? Mas o mapa do tesouro de entender que há um caminho, há uma intenção, há um propósito único para cada pessoa, mesmo que alguns sejam potenciais e, sim, semelhantes, mas que se manifesta de forma diferente, porque não existe nenhuma arquitetura igual à dos iguais. E isso é essencial para um sentimento de caminho, de guia para o novo homem. Porque o novo homem é mobilizado e vive entusiasmado com faça-se, aconteça, crise, seja. E é muito bom nós estarmos afinados com aquilo que nos corresponde fazer, acontecer, ser. E essa informação, essa tomada de consciência é essencial. Ora bem, dito isto, eu penso que vamos terminar aqui. No entanto, queria perguntar-vos se tiverem questões ou perguntas, seja de que ordem for, ligadas com o tempo, claro. Estou aqui à vossa disposição, à vontade. Tenho uma questão.